hoje, mas antes acompanhe comigo essa história. Meu nome é Camila e hoje eu vou contar a minha história. Quando eu consegui me formar em Direito, foi uma grande vitória para mim e para minha família. Eu fui a primeira e única filha a conseguir fazer faculdade. Eu me lembro da alegria e emoção dos meus pais, que tanto se sacrificaram para que eu pudesse me formar. Todos os meus irmãos, sem exceção, não tiveram essa oportunidade. Tiveram que trabalhar desde cedo e eu contei com a ajuda de todos eles para conseguir o meu diploma. Eu sempre quis ser advogada, sempre quis poder ajudar a minha família e ter uma vida melhor. E eu sabia que eu teria um belo futuro pela frente, pois garra e determinação não me faltavam. O que eu não esperava era que a minha história fosse ter tantas reviravoltas. O meu primeiro trabalho foi um escritório de advocacia onde eu estagiei durante a faculdade. Acompanhei diversos processos e já entendia bastante sobre a lógica da profissão. Eu queria ir para a área de direito trabalhista, mas o meu chefe me ofereceu outra oportunidade. Eu nunca pensei em defender pessoas, me envolver com os crimes e delitos, mas eu não tive escolha. Eu precisava trabalhar e sabia que muita gente que se forma acaba demorando para conseguir um trabalho. Eu não podia ficar escolhendo. Foi assim que eu fui escalada para começar a visitar pessoas no presídio. Notícia essa que me caiu como uma bomba. Eu sabia que hora ou outra eu teria que entrar em contato com esse mundo, mas eu sentia que ainda não estava preparada. Talvez eu nunca estivesse. Eu fiz de tudo para mudar de área, falei com o meu chefe, expliquei sobre as minhas experiências durante a faculdade e ele conhecia o meu histórico. Minha experiência era bem diferente disso, mas eu não tive escolha. Era pegar ou largar. Eu fiquei muito impressionada, pois eu não queria fazer esse trabalho. No fundo, eu sentia medo. Eu não sabia o que me esperava e temia que eu tivesse que entrar num mundo perigoso, onde eu estaria muito exposta. Eu cheguei a dividir a minha angústia com os meus pais, expliquei a situação e eles foram os primeiros a dizer que eu não deveria ir. Eu não precisava me sujeitar a fazer uma coisa que eu não queria. Mesmo parecendo ter um certo sentido, eu sabia que não dependia apenas do meu querer. Se eu não aceitasse, certamente eu teria que sair do escritório e eu não tinha nenhuma outra opção de trabalho. O que eu ia fazer da vida? Eu tinha que dar um jeito de superar o medo. A minha mãe era totalmente contra. Ela tinha uma visão muito negativa de tudo isso e eu não queria essa preocupação. Para ela, eu havia estudado para poder ter um trabalho legal, uma condição melhor e não para me arriscar desse jeito. Por sorte, eu não me deixei levar pelo medo e aos poucos acabei vendo que não havia nada demais nesse tipo de trabalho. Geralmente eu ia acompanhada de algum estagiário a esses encontros. A relação com os presos era muito cordial, eles me respeitavam e eu estava lá para ajudar. Era do interesse deles que eu fizesse alguma coisa por eles. E foi assim que eu conheci o Zeca. Ele era acusado de assalto, era reincidente e isso complicava a situação dele. A primeira impressão dele não foi muito boa. Eu sempre ficava chateada quando eu via um rapaz jovem, forte, com potencial para vencer na vida, metido numa situação dessas. Eu sempre pensava como a pessoa havia se deixado levar pelo mundo do crime. Eu já havia pego 3 casos e ele era o meu 4º caso. Eu não sei por que eu tive um mau pressentimento. Achei que ele não me passava coisa boa e fiquei apreensiva. Havia alguma coisa inconsistente entre o que ele falava e o que constava na ficha dele. E isso me deixou muito confusa. Depois de uns 10 dias refletindo, eu achei que eu não tinha competência para levar adiante o caso daquele rapaz. Eu procurava um motivo mais evidente, mas não conseguia encontrar porque sentia isso. Eu procurei o meu chefe e expus a situação. Ele quis saber o que estava acontecendo e eu não soube dizer o que era. Ele achou que eu estava complicando as coisas e disse que um bom advogado não podia fazer esse tipo de distinção.
Eu pensei que ele poderia me ajudar, afinal, não custava nada nomear outra pessoa para aquela empreitada. Mas não, ele não concordou. Disse que essa era uma oportunidade para eu superar os meus limites e entender por que eu estava sentindo isso. Eu tinha medo de passar uma imagem negativa. Apesar de estar no começo da carreira, eu fazia tudo para ser competente e determinada. E não tive escolha. O meu segundo encontro com o Zeca foi a sós, o que me fez ficar paralisada de medo. Por sorte, ele começou a me contar a história. E aos poucos eu fui me interessando por aquele caso. Fui percebendo que ele não era o monstro que eu imaginava. Ele era uma pessoa esclarecida, havia frequentado a escola, teve algumas oportunidades na vida, mas acabou se deixando levar. Ele foi me contando a história dele com muita emoção. E eu fui percebendo o ser humano que havia por trás de tudo aquilo. Quando ele começou a andar com pessoas que tinham muita ambição e queriam dinheiro a todo custo, eles começaram a assaltar. Ele invadiu algumas casas e foi me contando como ele e a quadrilha faziam isso. As pessoas que procuravam atingir, com o uso de drogas, tudo o que havia se passado. Ele parecia arrependido, já estava preso há um bom tempo e estava pedindo uma revisão de pena, para ver se conseguia sair antes da cadeia. Ele demonstrava total arrependimento e isso de alguma forma me comoveu. Eu saí de lá abalada com tudo que ele me contou. Em casa eu pensei muito no que o Zeca havia me contado. A história dele não era diferente de muitas outras, mas eu estava sensibilizada com ele. Eu não conseguia parar de pensar nas coisas que ele falou, em tudo que ele passou. Eu não me conformava que ele, um homem que falava de um jeito tão doce, demonstrava tanta calma, pudesse ter chegado ao limite de apontar uma arma para um desconhecido. Já era para eu estar acostumada com esse tipo de história, mas com ele era diferente. Eu não conseguia controlar os meus pensamentos. Até os meus pais notaram que eu estava diferente. Quiseram saber o porquê. E eu pensei em contar, mas isso não ia mudar em nada. Sem contar que só geraria mais preocupação. O Zeca não me saía da cabeça. Eu sentia vontade de ajudá-lo a superar tudo que havia acontecido com ele. Por que será que eu estava tão envolvida assim com esse caso? Quando chegou o dia de nos vermos novamente, eu estava nervosa, apreensiva por encontrá-lo. Eu estava tentando marcar uma audiência e queria saber mais alguns detalhes para definir a minha argumentação perante o juiz. O Zeca abriu um largo sorriso assim que me viu, e isso me deu um frio na espinha. Ele tinha um belo sorriso, o que me intimidava um pouco. Sentamos frente a frente e ele começou a falar. Em alguns momentos eu me deixei levar e me perdi completamente do assunto. Eu estava reparando nele, que estava muito perto de mim. Os seus cabelos, o seu rosto. Ele era um homem muito bonito, sedutor, forte. Ele chamava muita atenção. Deveria ter feito muito sucesso entre as mulheres. Eu vi que ele estava sofrendo. Ele segurou a minha mão nessa hora e mais uma vez eu tive aquela sensação. Me deu um arrepio e de repente me veio a sensação de que eu estava sendo afetada por aquele homem. Ele mexia comigo, despertava alguma coisa em mim que eu não sabia explicar. E eu logo vi que a situação era perigosa. Eu estava representando o papel da advogada e eu não podia me deixar levar por esse tipo de sentimento. Mas essa impressão permaneceu e eu não conseguia tirar o Zeca da cabeça. Haviam vários detalhes a resolver e eu estava sempre por lá, conversando com ele. Ele chegou a me dar uma cartinha dizendo que gostava muito de mim, que me achava bonita e que gostaria de me conhecer melhor depois que tudo isso terminasse. O que me afetou bastante. Eu sempre achei que ele tentava me seduzir, mas eu nunca imaginei que isso fosse me agradar tanto. Eu relutava para não demonstrar que estava gostando daquilo, mas eu acho que nunca fui convincente o bastante. Eu estava apaixonada por aquele homem, o meu cliente, um presidiário, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu entrei em parafuso, eu não sabia mais o que pensar. Como eu pude deixar uma coisa dessas acontecer? Tudo indicava que o Zeca não ia conseguir sair da prisão antes do prazo.
Ele tinha mais 2 anos a cumprir e isso nos colocava diante de mais um impedimento. No fundo, o que mais me chocava era que eu fui descobrindo que sempre tive um preconceito muito grande com isso. E aquilo me surpreendia muito. Eu me sentia confusa. Eu tinha medo do julgamento dos outros. O que minha família ia pensar? Nós nos correspondíamos por carta quando não podíamos nos ver. Eu sabia que estava num ponto onde ainda era possível voltar atrás, onde eu poderia simplesmente sair fora de tudo aquilo e não dar nem chance para o nosso amor chegar. Mas já era tarde demais. Eu estava completamente apaixonada. Eu pensava nele dia e noite. E por mais que eu quisesse tirar isso da cabeça, eu não conseguia. Era diferente de tudo que eu já havia sentido por outros homens. O Zeca me deixava fora do ar. E olha que o nosso único contato até então foi um único beijo. O único jeito de estar junto com ele foi agendando uma visita íntima, o que foi uma decisão muito difícil para mim, pois eu sabia que depois disso não tinha mais volta. A primeira vez foi difícil, mas depois disso eu voltei todos os finais de semana. Ele era o homem mais perfeito do mundo, me cobria de beijos, dizia que me amava e que queria ficar comigo, que eu era o grande amor da sua vida, e isso era tudo que eu queria ouvir dele. Nós não tínhamos muita privacidade, era uma situação precária e eu não tinha nenhum privilégio ali. Era apenas mais uma mulher de um detento. Eu precisava acordar cedo, ser revistada como todas as outras mulheres. Era uma loucura e um grande constrangimento. Para minha família eu dizia que ia trabalhar, imagine só, em pleno domingo, e eles acreditavam. Eu aproveitava o momento com ele. Eu não sabia dizer nada sobre o futuro da nossa relação. Mesmo apaixonada, eu não imaginava o que ia acontecer. Ele ficaria preso por mais 2 anos e eu até poderia esperar. Mas será que eu estava preparada para assumir uma relação dessas? Felizmente, o destino surgiu dando um empurrãozinho. O que aconteceu mudou completamente a minha vida. A minha menstruação atrasou e isso nunca havia acontecido antes. Eu comecei a desconfiar que eu poderia estar grávida, o que a princípio me deixou em pânico. Quando eu obtive a confirmação de que realmente eu estava esperando um filho do Zeca, eu caí na real. Eu fiquei aterrorizada. Aquilo era tudo que eu não esperava, tudo que não podia acontecer. Nós já estávamos juntos há 6 meses e ninguém desconfiava que eu tinha essa relação. Eu não sabia o que fazer, aquilo seria um desgosto para os meus pais. Eu não podia levar aquela gravidez adiante. Eu me senti uma irresponsável. Eu fui atrás do meu prazer e me deixei levar pelo coração. E agora eu estava colocando tudo que eu tinha em risco. A minha família, o meu trabalho, a minha reputação. Tudo seria testado se as pessoas descobrissem quem era o pai daquela criança. Eu não podia ter aquele filho. Eu não podia deixar isso acontecer com a minha vida. Fui conversar com o Zeca, cheguei lá arrasada. Eu mal conseguia falar o que eu tinha para dizer. Ele me ouviu e ficou feliz com a notícia. Eu fiquei louca. Será que ele não conseguia se colocar no meu lugar? E foi aí que ele me abraçou e me acalmou. Aos poucos foi falando da sua experiência ali naquele lugar, o quanto era difícil estar ali, do estigma que recaía sobre eles. Ele sabia que pro resto da vida seria obrigado a conviver com os crimes que praticou. E por mais que quisesse mudar de vida, sempre haveria alguém para contar que ele no passado esteve preso. Ele disse que queria ficar comigo e eu deveria confiar nele. A gente deveria se unir, viver o nosso amor e não se deixar levar pela pressão alheia, pois só nós dois sabíamos o quão forte era o nosso sentimento. Por que acabar com tudo isso por medo? Eu o abracei. Eu sabia que ele estava certo. Eu queria ficar com ele de qualquer jeito. Eu sabia que o que eu teria que enfrentar não era fácil. E nesse dia eu não consegui dar uma resposta para ele. Eu estava aterrorizada. E eu sabia que depois que eu fizesse essa escolha, eu não poderia mais voltar atrás.
Eu comecei contando para minha família. Chamei minha mãe e meu pai para uma conversa e primeiro falei que eu ia ter um filho, o que já despertou reações das mais escandalosas possíveis. Eles nem me deixaram falar. Minha mãe chorava, dizia que nunca imaginou que eu fosse me tornar uma mãe solteira, que eu havia me perdido e foi aquele drama. Tudo isso só por eu falar que eu estava grávida. Mas eu queria contar a história toda. Já estava sendo difícil, eu tinha que falar logo. O meu pai queria saber quem era o pai e eu comecei a falar do Zeca. Quando eu disse que ele estava preso, o mundo caiu. Eles ficaram chocados, choravam e me disseram que eu estava jogando a minha vida fora, que eu os tinha traído e que eu só poderia estar louca. Foi um choque muito grande. O meu pai disse que não ia permitir, que ia me levar para fazer um aborto, ia fazer qualquer coisa para me impedir de ter essa criança. Na cabeça deles eu havia sido seduzida, eu estava enfeitiçada, como se eu não soubesse o que estava fazendo. Eu deixei bem claro que eu tinha consciência de tudo que poderia me acontecer e isso os deixou ainda mais chateados. No meu trabalho, o clima pesou. Quando a minha barriga começou a aparecer, eu via que eu precisava dar satisfação para as pessoas, mas eu fui evitando até não poder mais. Os meus amigos foram se afastando de mim quando eu contei a história. Era incrível ver como as pessoas eram preconceituosas. Eu ligava para os velhos amigos e de repente eles não tinham mais tempo para mim, nem se esforçavam para fingir que era outra coisa. Isso me deixava muito chateada e eu percebi que eu teria que enfrentar muita coisa. Quando eu contei para o meu chefe o que havia acontecido, ele quase caiu da cadeira. Ficou perplexo e mal conseguia dizer alguma coisa. E não demorou muito para que ele me mandasse embora, por motivos que nem ele quis explicar. Eu também não quis saber o que era, porque estava nítido que eles não conseguiam suportar o meu romance com o Zeca. Eu ia visitar o Zeca todos os finais de semana e dentro de um ano ele estaria livre e nós estaríamos juntos. Era isso que planejávamos. Queríamos criar o nosso filho juntos. Íamos nos casar e mesmo que isso fosse contra a vontade de muita gente, não íamos nos deixar levar pela pressão alheia. Ele estava muito feliz e dizia que eu havia transformado a vida dele. Aos poucos eu fui me fortalecendo. Arrumei um outro trabalho em um escritório de advocacia e estava cada dia mais certa de que eu havia feito a melhor escolha. Há certas coisas na vida que, dependendo do seu ponto de vista, podem parecer um grande problema. E aos poucos eu percebia que o Zeca era a solução da minha vida, pois ele me fazia lutar pelo que eu queria, me fazia ter uma garra que eu não tinha antes de conhecê-lo. Nós nos amávamos muito e eu não via a hora de poder viver ao lado dele. Já com a minha família, a situação ficou insustentável. Eles não aceitavam de jeito nenhum que eu estivesse apaixonada e grávida de um presidiário. Achava que eu estava louca, que eu havia... Eles não aceitavam de jeito nenhum que eu estivesse apaixonada e grávida de um presidiário. Achava que eu estava louca, que eu havia perdido a cabeça e que eu estava fazendo isso para humilhá-los. Eu fiz de tudo para que os meus pais mudassem de mentalidade. Eu queria que eles vissem que o Zeca era uma pessoa como todas as outras, que erram e acertam. Ele errou, mas estava pagando por isso, o que não o tornava melhor nem pior do que ninguém. Nada disso funcionava, eles só me agrediam, diziam que eu trazia vergonha para nossa família. Aos poucos fui me cansando dessa situação, pois eu estava grávida, trabalhando muito, longe do meu homem, tendo que me preocupar com muitas coisas. O meu pai começou a fazer insinuações que eu deveria ir embora, procurar o meu rumo, e chegou uma hora que não havia mais alternativa. Eu tentei, mas eles não suportavam mais olhar na minha cara. Eu saí de casa praticamente expulsa. Eles disseram que não queriam mais me ver nunca mais. E isso foi mais um golpe do destino. Hoje, quando relembro de tudo, eu vejo que mais ganhei do que perdi. E fico contente por ter tido perseverança e ter acreditado no meu sonho.
O meu filho é a minha maior alegria. E o Zeca finalmente saiu da prisão e nós estamos dando a volta por cima, devagar e sempre. Claro que sempre haverá alguém para lembrar o passado dele, e eu sempre estarei sujeita a ouvir que me casei com um presidiário. Mas nada disso importa. A minha família continua afastada. Eu sinto que foi uma escolha deles. Hoje eu tenho a minha família, tenho o meu marido, que é um homem maravilhoso e um ótimo pai. E além de tudo, um grande companheiro. Juntos, nós vamos superando as dificuldades. O Zeca está montando um negócio, uma loja pequena, e anda muito empolgado com isso. Eu quero, com a minha história, que as pessoas que agora me ouvem pensem que sempre haverá dois caminhos a seguir. E eu optei pela coragem. Não me deixei levar pelo que as pessoas pensavam. Sofri muito, mas hoje eu posso dizer com orgulho que tudo isso passou. A minha grande recompensa é ser feliz ao lado das pessoas que eu mais amo na minha vida.